Olá, tudo bem? Sou o pastor Douglas. Quero gravar um vídeo sobre família. Quero falar inicialmente sobre o papel da esposa. Posteriormente falarei em outros vídeos sobre o papel do marido e sobre o papel dos filhos. O papel da mulher, quando fala que ela deve ser submissa, é visto com uma resistência muito grande, porque parece que a palavra submissão é algo inferior, mas isso aí é uma distorção do significado dessa palavra. O apóstolo Pedro, na sua carta, que ele escreve no capítulo 3, quando ele disse assim, semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vosso marido. Esse semelhantemente ele está fazendo a referência ao capítulo 2, quando ele fala que o servo tem que ser submisso aos vossos senhores. É claro que aqui o contexto vai falar de escravidão e o senhor, que era dono do escravo, era uma posse que ele tinha, e possivelmente quem interpretar o capítulo 3 poderá interpretar que da mesma forma que o senhor era dono do escravo, pode ser interpretado também que o marido é o dono da mulher. Então, já que o escravo é propriedade do senhor, então ele deve submissão da mesma forma que, sendo o marido dono da mulher, então ela deve submissão. Mas não é isso que Pedro está se referindo. Porque ele fala aqui, sede submissa ao vosso marido, para que, se algum deles não obedece à palavra, pela sua conduta, pela sua atitude, sejam ganhos sem palavra. Então, assim, vamos desmistificar um pouco aqui. Então, que postura um servo poderia ter diante do Senhor para que ele o admirasse e passasse até a confiar no seu Deus? Percebe que muitas das vezes só o significado da palavra ela não traz sentido, não traz significado? Há uma outra passagem, uma outra ocasião, que quando José, filho do patriarca Jacó, quando ele foi vendido como escravo na casa de Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, durante o tempo que Moisés trabalhou na casa de Potifar, pelo comportamento que José teve, ele deu testemunho do Deus de José por causa do seu comportamento. Então é essa abordagem, não se trata da posição que o escravo se encontrava, ou se o senhor era bom, ou se o senhor era ruim, ou se o senhor tratava com bondade o escravo, ou se tratava com maldade. Mas a atitude que José tinha, o comportamento que ele tinha, fez Potifar dar testemunho do Deus que José servia. Então é disso que Pedro está falando. Pedro não está falando aqui se era certo ou se era errado. Sobre a cultura da época, Pedro não está abordando essa questão, se tratando da mulher ser submissa ao marido. Portanto, esse tema que eu quero
abordar é para você que é mulher cristã, para você que principalmente não tem o seu marido convertido à palavra, convertido ao evangelho. É para você mostrar o seu Deus, o seu marido, não através das suas palavras, mas através do seu comportamento. Porque no versículo 2 ele vai dizer assim, olha, que ele venha observar a sua conduta honesta e respeitosa. Aqui eu vou abordar a questão honesta como se fosse sincera, sem falsidade, sem hipocrisia. E nós sabemos o que é uma atitude, um comportamento, uma conduta sem hipocrisia, com sinceridade e respeitosa. O que eu quero abordar aqui? A questão submissa aqui que nós podemos aplicar para os dias de hoje, mulheres, principalmente as mulheres de Deus, as cristãs, é respeito. Porque é tão interessante quando ele fala semelhantemente vós, servos. Eu posso contextualizar para o dia de hoje, porque eu pergunto para você, mulher, você que trabalha, que tem seu patrão ou tem o seu chefe, como é que você dirige a palavra a ele? Mesmo que você não concorde com um serviço, uma tarefa ou uma ordem, como é que você dirige a palavra? Não é com respeito? Você falta com respeito com o seu chefe? Você falta com respeito com o seu patrão? Então, inicialmente, que Pedro está falando aqui, a submissão não é você ser uma escrava do seu marido, mas a forma como você dirige a palavra deve ser diferente da forma que você fala com o seu filho, com a sua filha, com a sua irmã, com a sua cunhada. A forma como você dirige o seu marido deve ser no tom de respeito. E não é uma forma uma forma respeitosa com ironia. Essa forma que você deve se dirigir a ele deve ser de forma respeitosa, mas de forma sincera. Porque se você respeitá-lo, você vai começar a atrair a admiração dele. Ok? Então, inicialmente, eu quero frisar isso para as mulheres. Desmistifique essa questão que tem colocado, que submissão é escravidão. Não, submissão é respeito a alguém que Deus colocou na sua vida para cuidar de você e te proteger. Se o seu marido não tem essa postura de te proteger e cuidar, falaremos do papel do marido no próximo vídeo. Mas o que eu posso abordar, o que eu posso destacar, que a falha dele não isenta a sua responsabilidade de cumprir o seu papel. Porque se você quer a bênção de Deus para o seu casamento, faça a sua parte. E Deus vai se encarregar da parte dele de converter o seu marido e abençoar o seu casamento. Muito obrigado e que Deus o abençoe em nome de Jesus.